Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com estrias e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. As estrias são aquelas faixas avermelhadas com reentrâncias que se formam na pele em determinadas partes do corpo. Segundo o dicionário de medicina, elas são formadas devido ao rompimento do colágeno na superfície da pele e incomodam a maioria das pessoas que as possuem, tanto homens como mulheres. Elas se formam em áreas propensas à distensão da pele. Não existe idade e nem sexo para o aparecimento dessas marcas. As regiões mais atingidas são os quadris, coxas, nádegas, culotes e mamas. O que causam as estrias? Então, nós temos alguns fatores que podem causar as estrias no corpo. O primeiro é o efeito sanfona, ganho ou perda de peso de maneira rápida. Um outro fator é o crescimento rápido na adolescência. O excesso de exercícios também pode causar estrias. A gravidez, a aplicação de implantes mamários, o uso de corticoides e o ressecamento da pele. E quando as estrias aparecem em nossos sonhos, qual é a mensagem que o nosso subconsciente está tentando nos passar? Então nós temos três fatores com relação à mensagem e ao aparecimento de estrias na história do enredo do nosso sonho. O primeiro dele é relacionado a reflexo de baixa autoestima. O segundo dele é reflexo de preocupação com aparência. Tanto o reflexo de baixa autoestima quanto o reflexo de preocupação com a aparência são fatores naturais, orgânicos que aparecem em nosso sonho quando desenvolvemos um sintoma emocional nesse sentido. Acomete muito as adolescentes. Então, aquela preocupação de aparência, aquele estado emocional de estarmos com a baixa autoestima acaba refletindo em nossos sonhos. E as estrias podem aparecer como consequência dessas preocupações nesse sentido. Mas há um terceiro fator que é o que acomete a maioria das pessoas, que ele já não é natural. Eles são sintomas mais graves emocionais que estamos vivendo, que é com relação ao arrependimento de escolhas infelizes do passado. Escolhas infelizes que fizemos no passado. Ou seja, é o arrependimento por ter feito algo no passado ou deixado de fazer. E por que o nosso subconsciente faz a associação com relação ao arrependimento de escolhas infelizes do passado e sonhar com estrias? É em razão daquela causa sobre as estrias do nosso corpo que tem a ver com o efeito sanfona, que é o ganho e a perda de peso de maneira rápida. Com relação a isso, quando uma pessoa é acometida por estrias, alguns sentimentos com relação a isso aparecem pela falta de cuidado com o corpo, arrependimento nesse sentido. Se eu tivesse me cuidado mais no passado, com relação ao corpo, tá? E com relação a esse sentimento é que o nosso subconsciente faz essa associação de ficarmos nos arrependendo de ter feito ou deixado de fazer algumas coisas em nossas vidas no passado. Essa associação das estrias. Se eu tivesse me cuidado melhor, com esse arrependimento de termos feito algo ou não no passado. Então isso gera um sintoma emocional, esse arrependimento. É aquela situação da pessoa achar que está marcada pelo seu passado.
Então, em razão dessa palavra de marcada, as estrias são marcas no corpo e a pessoa achar que está marcada com relação ao passado, é que o nosso subconsciente faz essa ligação. Mas devem entender que aqui é bem diferente, é linguagem figurada do subconsciente. É aquele sentimento de achar que o passado está interferindo em nossa vida. Isso é um sintoma emocional de, por exemplo, ter terminado um relacionamento no passado sem a pessoa ter culpa, apenas por egoísmo. E aí esse sentimento fica aflorando em sua vida e podem aparecer sonhos envolvendo estrias, no sentido de estar arrependido com relação a não ter cuidado melhor desse relacionamento. Ou, por exemplo, estava no emprego bom e pediu demissão. E aí, em consequência disso, algumas coisas aconteceram na vida da pessoa que não deram muito certo. Vai chegar uma hora, por exemplo, que pode aparecer um sintoma emocional no sentido: por que eu fui sair daquele emprego bom? Isso gera um arrependimento. Esse arrependimento gera um sintoma emocional que pode aparecer no sonho como estrias. Isso tanto em homem como mulheres. Com relação a esses arrependimentos do passado, como nós devemos efetuar a nossa mente, como nós devemos agir com a nossa mente em relação a isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que precisamos nos perdoar, precisamos perdoar aquela pessoa que éramos no passado pelos erros que nós cometemos. Por quê? Porque não tínhamos a mesma maturidade que nós temos hoje. Então, os erros e os acertos do passado, eles fazem parte de um processo de viver e não devemos nos condenar tanto com relação a isso. Claro que eles vão trazer-nos aprendizado, eles vão trazer até nós aprendizados para que não cometamos os mesmos erros em dias presentes, porque agora nós temos mais sabedoria, temos mais conhecimento, temos mais informação. Mas nós só temos essa sabedoria, esse conhecimento, essa informação em razão do que aconteceu no passado, seja erro ou acerto. Então nós temos aqui um paradoxo. Não tem como nós, por exemplo, ficarmos nos arrependendo e viver em cima desse arrependimento, porque essa sabedoria que você está tendo agora com relação a esse arrependimento só veio pela consequência dos erros do passado. Então é muito complicado ficarmos vivendo se condenando. Por isso que nós temos que analisar toda a situação e termos mais compaixão conosco, termos mais compaixão com a pessoa que éramos no passado. Claro que isso não é desculpa para continuarmos errando, para que não possamos novamente cair nos mesmos erros, mas ficar se condenando, ficar a vida inteira se culpando em relação a algo que aconteceu no passado, não. Isso vai gerar, isso vai gerar sintomas emocionais para sempre em sua vida, se tais sentimentos forem alimentados para sempre. Então nós temos que entender que a vida é um processo e nós devemos entender que esses erros e acertos fazem parte desse processo. Nós precisamos viver mais e viver mais sem culpa, absorvendo os aprendizados e procurando não cair nos mesmos erros que cometemos. Então, com relação à estria aparecer no sonho, que nós devemos entender, resumindo, que pode acometer tanto homens e mulheres com relação a esse fator em nossas vidas, propriamente nos sonhos também. Quando as estrias aparecem no sonho, na história do sonho, é relacionado a arrependimentos do passado, coisas que nós ficamos nos culpando até hoje, porque o nosso subconsciente faz essa ligação em razão daquele sentimento de as estrias estarem ligadas àquele pensamento, porque eu não me cuidei melhor. E aí, por analogia, o pensamento do subconsciente por que eu cometi esses erros do passado? Ou por que eu deixei de fazer alguma coisa do passado? Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você quiser relatar um sonho que teve envolvendo estrias, deixa também nos comentários. E qualquer dúvida com relação a ele, eu estarei orientando para que você possa entendê-lo melhor. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, realmente os comentários é um canal para podermos dialogar melhor.
No mais, Deus abençoe muito a vida de vocês, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!